que olha só, isso aqui é uma bomba para mim, tá? Que a Procuradoria-Geral da República apoia a prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro, até que, enfim, né, Paulo Gonet resolveu se manifestar e defendeu a concessão de prisão domiciliar de Bolsonaro. Enfim, ele apresentou essa posição nesta segunda-feira, dia 23, depois de analisar os laudos médicos anexados pela defesa do ex-presidente, que vem incessantemente lutando e batalhando para conseguir essa concessão de prisão domiciliar de Messias Bolsonaro há muito tempo, né, Thiago? Enfim, qual que é a sua visão em relação a isso? Você também ficou feliz com a notícia? Bota. Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Nós temos alguns detalhes para fazer. Antes de tudo, boa tarde. Espero que vocês tenham começado a semana bem. Essa é uma notícia que começa a nossa semana bem. No final das contas, sabemos dos detalhes. Jair Messias Bolsonaro não deveria estar preso. Eu preciso que vocês não esqueçam isso. Jair Messias Bolsonaro não deveria estar preso. Tá? Foi toda uma armação feita, infelizmente bem feita, que culminou na prisão do presidente Jair Messias Bolsonaro. Não obstante, nós estamos acompanhando, e aqui talvez poderemos pontuar um pouco mais sobre a situação atual do Brasil, e é comum muitos brasileiros nesse momento pensarem que isso é mais uma cortina de fumaça, mas que eu considero boa. Mas também não discordo que não seja. Eu penso que é o Supremo Tribunal Federal preparando o terreno para alguma outra decisão. Não sei qual. Mas quando eu vi a notícia, meu coração vibrou um pouco mais, eu fiquei muito feliz. Mas ao mesmo tempo eu precisei olhar tecnicamente, olhar analiticamente o porquê dessa decisão nesse momento. Eu acompanho muito a Gazeta do Povo e eu gosto quando o Serrão ele vai fazer comentário e ele usa a seguinte referência. O Brasil precisa ser, eu vou parafraseá-lo, o Brasil precisa ser remodelado, refeito, a Constituição, justiça e tudo. Você citou na sua apresentação, introdução do assunto, Laísa, que a PGR, após analisar a solicitação da defesa dos laudos médicos, decidiu pela prisão domiciliar favorável, que ainda vai para o STF. Gente, não aconteceu ainda, vai para o STF. E o ministro, provavelmente Alexandre de Moraes, vai decidir se culmina ou não com o fato. Nós sabemos que a PGR e o STF andam juntos, eles andam praticamente colados um com o outro. Eu vejo, inclusive, nas redes sociais, sendo transformado a PGR em um importante órgão, só que sem credibilidade. A maioria dos órgãos públicos hoje no Brasil, principalmente os maiores, não tem credibilidade. A PGR como um funcionário do Supremo Tribunal Federal. Deveriam trabalhar juntos, mas não da forma que está sendo feita hoje, com leniência, inclusive a inconstitucionalidades. A PGR já tinha outros pareceres sustentáveis para manter, ou melhor, para acatar a prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro. Mas eu gosto de lembrar, os parecer que chegou sobre prender ou não prender era suficiente para não prender, mas eles decidiram prender. Agiram inconstitucionalmente aí. Então, Bolsonaro, ele tem mais de 70 anos, isso aí já poderia mandá-lo. Ele tem comorbidades claras, que não é de agora dessa prisão da Papudinha, que a PGR endossa o mantê-lo preso. É da outra, lá na superintendência, sem poder receber visita, sem poder receber suporte, sem poder receber médico para gerar laudo. Agora a PGR tem um laudo na mão e decide soltar, ou melhor, decide ser favorável à prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro. Então, para mim, isso, Laísa, querida audiência, apesar de ser uma ótima notícia, eu imagino que a Michelle, nesse momento, está muito feliz. O Brasil de bem, o Brasil que lembra que teve um presidente há mais ou menos 4 anos atrás, fica muito feliz. Eu espero que isso avance, porque no final das contas ele é tão humano quanto nós. Ele precisa que seus direitos sejam respeitados. É algo que não está acontecendo desde quando ele era presidente. Porque para ele se tornar presidente foi um sacrifício. Até hoje não se sabe quem foi que mandou a Adélia dar uma facada nele. Então, os direitos dele no Brasil parece que não existe. As pessoas não respeitam. Foi muito difícil ele ser presidente. Então, desde quando ele se tornou presidente, ele tem muitos direitos cerceados e dessa vez não foi diferente. Mas mesmo com a felicidade batendo no peito, eu peço que nossa querida audiência compartilhe que o Supremo Tribunal Federal de hoje, ele não faz nada sem segunda, terceira, quarta, quintas intenções. Posso citar algumas. O STF
está preparando o terreno para tomar alguma outra decisão. E eles precisam de um abafo, ou popularmente cortina de fumaça. Soltar Bolsonaro em qualquer época é uma época de muita cortina de fumaça. Afinal de contas, ele mesmo preso é um dos homens mais midiáticos do Brasil e do mundo, políticos. O que é que vem depois da possível liberação de Jair Messias Bolsonaro à prisão domiciliar? O que é que vem? Porque você olha para o cenário nacional e você pensa, o que está acontecendo de tão pesado que poderia fazer com que os ministros se sensibilizassem, que não é o caso. Eles não ficaram bonzinhos, tá? Eles estão com a corda no pescoço. E aqui você citou, vamos falar sobre o Vorcara, vamos falar sobre Flávio no Nordeste. Eles estão desesperados. Eles estão desesperados. Eles precisam de algumas movimentações. E até aquele parecer de, olha, como nós estamos diferentes, estamos mudando. Não, isso não é o caso. Não é o caso. A mudança que de fato deveria acontecer é a exclusão de todo esse processo, que ele é todo prejudicado, ele é todo troncho, numa linguagem bem popular, e definitivamente a liberdade a Jair Messias Bolsonaro, não só, mas como todos os outros presos políticos. Coronel Naime, infelizmente não conseguiremos mais resgatar o Clezão, isso não pode também ser esquecido, mas foi um preso político, absurdamente esquecido e infelizmente faleceu. A Débora do Batom e todos os outros. Aqui na minha cidade, Laísa, tem um que usa tornozeleira eletrônica, não pode sair à noite, não pode sair no final de semana, esperando concluir seu julgamento. Acabou com a vida dessa pessoa. Então esperemos que a justiça ela encontre normalidade no Brasil, e aqui estamos trabalhando para isso, trazendo informações para vocês, e hoje nós temos sim uma baita notícia que é uma possível, depois do STF, prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro. Com certeza, foi uma notícia realmente que me surpreendeu, inclusive, né? Porque a PGR estava muito calada, né? Muito quietinha até então, e pelo menos agora se posicionou.